Então, qual a reação do seu partido à saída da admissão de Constância Urbano? Certamente terá sido falado sobre esta admissão. Bem, nós fizemos a reunião do grupo parlamentar porque o CDS tomou a iniciativa de apresentar uma moção de censura e não queríamos que houvesse nenhuma dúvida quanto àquela que será a decisão do PSD relativamente a essa moção de censura. Será de apoiá-la. Já ontem o Dr. Matos Correia tinha dito que o PSD não tem a tradição de apresentar moções de censura, o resto, em toda a sua história, só o fez uma única vez. Mas isso não significa que o PSD não partilhe do mesmo sentimento de indignação e até de revolta que eu creio que o país hoje sente com tudo aquilo que se passou, com claríssima forma de falhanço do Estado que, desde Pedrógão, não deixou de nos acompanhar. Todos os erros que se cometeram antes voltaram a ser cometidos. Perante isto, vimos um governo que não teve nenhuma capacidade, com a humildade que se requeria, de ter sentido de Estado, de pedir desculpa ao país, de tirar ilações políticas desta matéria. E mesmo a demissão da Sra. Ministra é uma coisa que o Primeiro-Ministro considerava uma infantilidade, sobre a qual fez graça pública, que acaba por aceitar, depois da própria Ministra chamar a atenção, que insistentemente pediu para sair em todos estes meses, apontando, portanto, uma clara responsabilidade do próprio Primeiro-Ministro nesta situação. E agora o Primeiro-Ministro aceita aquilo que é uma inevitabilidade, quer dizer, mostrando que não tem qualquer liderança no processo e que toma decisões quando elas se impõem por si próprias, quando já não há outra coisa a fazer. Mas só não há outra coisa a fazer porque o Primeiro-Ministro, durante todo este tempo, não fez o que devia. E começo pela coisa mais simples, que é não apenas o reconhecimento da tragédia que aconteceu, da forma heroica como as pessoas se comportaram, entregues a si próprias, sabendo que o Estado não estava lá para lhes valer. Toda a comunicação social reportou estas imagens horríveis de pessoas que sabiam que não podiam contar com a ajuda de mais ninguém, nem do Estado, para se salvarem, para salvarem os seus pertences. Tudo isto é, portanto, uma situação que implica um sentido pedido de desculpa e de perdão do Estado. É impossível não fazer isso. Independentemente da culpa ou da responsabilidade direta que cada um dos membros do Governo ou de membros da administração possa ter. Eu disse isto aqui a seguir a Pedrógão. O Estado falhou clamorosamente, isso já ninguém tem dúvidas. Depois discutiremos a seu tempo se isto podia ter sido evitado ou não, se há responsabilidade pessoal, direta, política dos titulares das pastas. Isso é uma questão que se haveria de discutir depois, e hoje já temos muitos elementos para fazer essa discussão e tirar conclusões. Agora, o Estado falhou clamorosamente, e quando se falha clamorosamente, ainda ontem o Presidente da República, que não tem nenhuma responsabilidade executiva, sentiu que essa era uma perda que pesava na consciência do seu mandato, porque é Presidente da República, representa o país inteiro. Então, e o Governo, que governa o país e que dirige a administração, acha que não é nada com ele, que por orgulho ou por instinto de sobrevivência política não deve, em primeiro lugar, mostrar a humildade e mostrar o sentido, se não era sentido por dentro, pelo menos era devido um pedido de desculpa ao país. Nem isto aconteceu. Acha que foi a declaração do Presidente da República que precipitou esta demissão da Ministra da Administração Interna? Não sei, não vou especular sobre isso. Eu sempre disse que a composição do Governo é uma responsabilidade do Primeiro-Ministro. E o Primeiro-Ministro, claramente, demitiu-se das suas responsabilidades. Porque chegamos a uma altura em que a Ministra sai, dizendo ao Primeiro-Ministro: já ninguém me convence, o senhor já não me convence a ficar aqui nem mais um bocadinho. Já lhe pedi insistentemente para sair, agora, o que quer que o senhor diga, eu vou sair. Mostrando, portanto, que ainda para mais, ao longo destes meses, não falou verdade quando disse que nunca apresentaria o pedido de demissão. Sabemos hoje, pela sua própria nota, de que afinal o fez e de que o Primeiro-Ministro entendeu que isso não devia ter acontecido. E hoje percebemos que o Primeiro-Ministro achou que isso não devia ter acontecido, porque enquanto a Ministra recebesse as críticas, elas não eram dirigidas ao Primeiro-Ministro. Ora, isto parece-me que mostra todo o caráter político da ausência de liderança que temos no Governo e do que se tem passado nestes meses. É muito mau
E eu devo dizer que, como cidadão, já não é como presidente do PSD, como sabem, concluirei o meu mandato e sairei da liderança do PSD, isso foi matéria que já anunciei. E, portanto, não é a olhar para o PSD nem para a minha liderança que digo isto. Eu sinto vergonha pelo que se passou no país nestes meses. Vergonha. Nunca pensei que houvesse um governo no país que se comportasse desta maneira e nestes termos. Que não tivesse o sentido do que é preciso fazer e dizer em momentos que são trágicos, que são dramáticos, em que o que interessa não é salvar a pele do governo, é responder às responsabilidades. Isso não existiu. E desse ponto de vista, portanto, eu acho que este governo não merece uma segunda oportunidade, porque deitou fora todas as oportunidades que tinha para mostrar que tinha sentido de responsabilidade, que tinha sentido de dever e que pensava, sobretudo, nas pessoas e no país. Isso não existiu. O governo devia ter-se demitido, que o Primeiro-Ministro devia ter-se demitido. Eu acho que o Primeiro-Ministro não tem nenhumas condições para inspirar confiança ao país de que seja capaz de fazer o contrário de tudo aquilo que fez até hoje. Este é o meu sentimento. Mas cabe ao Primeiro-Ministro, evidentemente, avaliar e analisar se tem condições ou não. Quando o Estado fala Parecendo-me claro. como disse, o Governo em funções tem condições? Parecendo-me claro, é a minha opinião. O Governo responde por ele. Eu estou a dar a minha opinião. Eu senti e sinto vergonha pelo que se passa. Acho que o país não merecia ter um Governo que se comportasse desta maneira e não vejo que outra pessoa possa responder pelo Governo que não seja o Primeiro-Ministro. É assim. O Primeiro-Ministro vai estar daqui a pouco na Assembleia da República num debate quinzenal. O PSD vai lançar esse desafio a António Costa? Eu acho que o PSD estará à altura daquilo que se espera do maior partido da oposição, que é também o maior partido parlamentar. Será o nosso líder parlamentar que fará esse debate e tenho a certeza de que ele tem uma consciência muito aguda das responsabilidades que deve pedir ao Governo, das consequências que o Governo devia tirar e, pelo menos, da atitude política que o Governo devia, nesta altura, vai ter de aguardar pelo debate. Com tanta convicção, tem de ser tanta uma última crítica questão, e embarcar também e apoiar, dando apoio específico à moção de censura do CDS, não é credível, não é crível que o PSD venha a convergir em consensos para a reforma da área da floresta nesta altura? Sinceramente, isso é um falso problema. Nós temos vivido estes 2 anos a discutir coisas que não são o que parecem. O Primeiro-Ministro apareceu a pedir consensos na área da floresta quando rejeitou as propostas que nós apresentámos sobre esse assunto quase no início desta legislatura. O PSD apresentou no Parlamento uma proposta para que se pudesse proceder de uma forma mais expedita ao cadastro no país. E esse diploma esteve a aboborar no Parlamento porque o Partido Socialista e o Governo não o queriam discutir. Portanto, nós fazemos um jogo de sombras que eu acho que os políticos... Eu, pelo menos, estou cansado. Acho que chega de tanto teatro. Nós nunca faltámos ao país em matérias que fossem importantes. No caso de Pedrógão, eu cheguei a propor ao Primeiro-Ministro que aprovasse um mecanismo expedito de indemnização às vítimas, quando sabíamos que a responsabilidade era do Estado. Está na cara que a responsabilidade é do Estado. Não se pode mandar as pessoas para os tribunais. As pessoas que morreram na via pública, que é a responsabilidade do Estado, merecem um mecanismo rápido de indemnização. Demos essa possibilidade ao Governo, porque o Governo pode fazer isto de uma semana para a outra, aprovando uma resolução do Conselho de Ministros. O Governo rejeitou. Nós depois apresentámos uma iniciativa no Parlamento. A maioria que apoia o Governo chumbou-a. E agora não são 60 e mais de 60, são mais de 100 as pessoas que perderam a vida. Vamos voltar a apresentar a mesma iniciativa, mas tenho pena porque o Governo podia resolver isto de uma semana para a outra. Portanto, nós nunca falhamos, julgo eu, àquilo que seria de esperar de um grande partido, fazendo propostas. Foi nossa a proposta da criação de uma Comissão Técnica Independente, que hoje enche a boca do Governo para tudo e para mais alguma coisa. Fomos nós que a propusemos. Na altura, muita gente achou que era negativo, que se calhar devia haver mecanismos mais expeditos. Até um relatório que o próprio Governo encomendou teve conclusões que apareceram depois dos da Comissão Técnica Independente. Portanto, o PSD sempre esteve disponível para fazer o que é importante. Agora, se o Governo aparece com um negócio feito com o Bloco de Esquerda para dizer que a reforma da floresta é um problema de eucaliptos,
porque foi isto que aconteceu. Isto não é sério. O Pinhal de Leiria ardeu todo e não estão lá eucaliptos. O Sr. Ministro da Agricultura ainda tem à vontade de vir dizer que o CDS não devia apresentar neste contexto e não disse nada sobre o que aconteceu no Pinhal de Leiria, que é uma responsabilidade dele. Anda toda a gente no governo a assobiar para o lado, a passar culpas e responsabilidades, e os partidos da maioria a falar do governo anterior e dos últimos 10 anos, quando em todos os anos que houve incêndios nunca houve uma coisa destas. E nós temos de ouvir isto sempre calados, como se isto fosse uma conversa séria. Isto não é uma conversa séria. Dr. Passos Coelho, não posso deixar de lhe perguntar por outra notícia que vai marcando amanhã, a recuperação por parte da PJ Militar do material roubado em tanques. Que comentário faz a quente? Não vou alongar-me porque não tenho pormenores. Posso apenas dizer que espero que, pelo menos desta vez, o Governo já não tenha dúvidas do que é que se passou e possa dar explicações e assumir responsabilidades. Este é outro caso, enfim, não se compara, evidentemente, embora seja também um caso de falhanço do Estado, numa área de soberania muito relevante para a defesa das populações e do país, que o Governo, pelo menos agora, saiba o que é que tem de dizer, as explicações que tem de dar e as responsabilidades que tem de tirar daqui.